Fortes temporais atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas horas. Uma pessoa morreu em Cachoeirinha, que fica na Grande Porto Alegre. Outras 10 pessoas ficaram feridas. É uma catástrofe. É assim que as autoridades estão definindo esse momento que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul enfrenta uma das suas maiores tragédias climáticas. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 55 o número de mortes causadas pelos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. Mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 300 mil pessoas estão sem luz no estado. Os números de desabrigados e desalojados não param de subir. 82 mil pessoas agora tiveram que sair de casa. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, o podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou a Yasmin, aluna da 92. E eu sou o professor Davi, coordenador deste projeto. No nosso primeiro episódio, iremos falar sobre as enchentes que afetaram boa parte do Rio Grande do Sul. Tentaremos entender os motivos para essa enchente ter sido tão devastadora e vamos ouvir pessoas que foram afetadas pela enchente, assim como pessoas que fizeram um trabalho voluntário. Este episódio está sendo gravado no dia 9 de julho de 2024, após as enchentes do mês de abril. Bom, pessoal, vamos começar então com uma breve linha do tempo dos acontecimentos. Sábado, dia 27 de abril, tivemos o primeiro temporal. Domingo, dia 28 de abril, 15 municípios registraram prejuízos. Terça-feira, 30 de abril, foram registradas as primeiras mortes. Sexta, 3 de maio, caos em Porto Alegre. Sábado, 4 de maio, a água invade o mercado público de Porto Alegre, na região central. Segunda, 6 de maio, água invade bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Quinta-feira, dia 17 de maio, a água começa a baixar em Porto Alegre. Segunda, 28 de maio, primeira morte por leptospirose. Sexta-feira, dia 29 de maio, completa um mês da tragédia. No dia em que estamos gravando, os dados dão conta de 182 mortes. Ainda existem 178 abrigos ativos no estado. 8 mil pessoas ainda estão em abrigos. Para entendermos melhor os motivos pelos quais a região metropolitana ter sido tão afetada, recorremos a Marília, que é professora de geografia aqui na escola. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou a Marília, eu sou professora de geografia na MF América e MF Judite. E os organizadores deste podcast pediram para eu falar um pouquinho sobre as causas das enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira causa que eu gostaria de comentar foi que o mês de maio deste ano foi o mês mais chuvoso de toda a história de Porto Alegre, né? Que tem mais de 120 anos. Porto Alegre tem 124 anos. Então, foi um mês que foi extraordinário. A média de chuvas em Porto Alegre, no mês de maio, normalmente é de 100 milímetros. O que nós vimos foi uma média mensal de 539 milímetros, né? É maior, inclusive, aquela que foi em 1940. Em 1940, a enchente foi causada também por conta, né, de muita chuva, que chegou a 400 milímetros. Então, a gente pode ver o quanto essa chuva pode ter influenciado nas enchentes. Muito se discute se o Guaíba é um rio ou um lago. Eu não vou entrar nessa questão. O importante é que o Guaíba ele se comportou como um lago durante as enchentes. O Guaíba ele recebe águas de 5 diferentes rios. Ele recebe águas do rio Quaí, o rio Taquari, rio dos Sinos, rio Gravataí e rio Jacuí. Juntos, todos esses rios chamam-se Delta do Jacuí, né? E quando ele recebe todas essas águas de uma forma muito, muito intensa, né, que vem de uma parte mais alta, que é o Planalto Meridional, para uma parte mais baixa, onde nós estamos, né, que é uma planície
Porto Alegre fica numa planície. O Guaíba fica literalmente muito, muito cheio. E a saída do Guaíba é muito estreita para a Laguna dos Patos, então ele foi se esvaziando muito lentamente. Essas águas, elas se extravasam para as cidades. Porto Alegre, desde 1888 até 1970, avançou sobre as águas do Guaíba. A cidade cresceu através dos aterros. E o que são aterros? Seria um lugar que se elevou ou nivelou com a terra, ou seja, deixou uma área, né, que antes era água, uma área plana, né? E temos vários exemplos de lugares que vocês conhecem que são aterros. Por exemplo, você já visitou a Prefeitura de Porto Alegre, ou o Beira-Rio, o Parque Marinha, o Mercado Público, ou a própria usina do gasômetro? Bom, são áreas de aterro. E, enfim, desde 1870, Porto Alegre triplicou suas áreas, né? E são áreas muito próximas ao Guaíba, ou seja, se não são bem mantidas, são mais propensas a enchentes. Nessas áreas, é importante ter área verde, que funcione como uma esponja, né, para esse volume de chuvas. Outro fator foi essa onda de calor que tinha no centro do país, que impediu que uma frente fria ela continuasse a sua passagem, né? Essa onda de calor bloqueou a frente fria. E aí ela ficou aqui no Rio Grande do Sul, provocando também muito dessas chuvas. Tem a questão do El Niño, mas eu acho que eu já me alonguei demais, né? Tem outras questões que eu gostaria de falar, mas posso falar pessoalmente com vocês, né? Da nossa escola, das nossas aulas, nos corredores. Um forte abraço para o pessoal do podcast e para todo mundo que está escutando. Depois dessa explicação da professora Marília, vamos ouvir o professor Ramon e a professora Amanda falando sobre como foram afetados pela enchente. Fui afetado diretamente porque a enchente chegou até a rua em que eu moro, então a água chegou até o térreo e tive que sair de casa, assim, a decisão de sair de casa ocorreu na sexta-feira, logo depois das chuvas terem se iniciado, e a gente tomou essa decisão, né? Eu e minha companheira tomamos essa decisão porque não teria mais como a gente sair de casa. A gente, na quinta-feira, a gente já imaginava que a água poderia chegar lá, porque já tinha algumas previsões dadas em alguns estudos da URGS, falando caso a enchente fosse igual à enchente de 1941, onde é que a água chegaria. E dava exatamente na nossa rua. Então a gente já imaginava que fosse chegar ali, tanto que na noite de quinta-feira a gente tirou o carro, né, já foi tirando algumas coisas da parte do térreo, assim, tentando retirar para não ter muitos prejuízos. E aí na sexta de manhã a gente acordou com as pessoas na rua comentando, a gente não sabia o que era aquele barulho, assim, as pessoas falando bastante. E aí quando a gente viu, tinha um monte de gente na rua vendo onde o rio estava, e o rio estava na minha rua. E aí a gente pensou, não, agora tem que sair. A nova orla do Guaíba, a gente tinha chegado ali, estava todo mundo passeando, andando de bicicleta, olhando, tirando fotos do rio. Então a gente pensou, vamos ter que sair de casa, porque isso ia afetar muito a nossa locomoção. A decisão foi principalmente por conta da locomoção, porque a água não estava ainda alta, mas já estava chegando bem na beira da porta. E a gente resolveu... A gente só foi voltar quase 2 semanas depois, então foram 16 dias fora de casa. E ficamos sem água, sem luz, logo no primeiro momento, assim, quando a água já estava ainda na porta. E a gente percebeu que não ia ter como ficar em casa, que a gente não ia poder se locomover, que ia ficar muito mais preso dentro de casa. E com a possibilidade de não ter água, não ter luz, não ter alimentos, não ter coisas assim, a gente falou, é melhor sair. Saímos e voltamos no sábado, 2 semanas depois. Onde que o senhor mora? Eu moro no Centro Histórico, na rua Washington Luiz. Fica em frente à UERGS, atualmente, né? Antigamente era Centec. E ali foi uma das áreas atingidas. Sim, claro. E quando voltou? Como encontrou a sua casa? Quando a gente retornou, foi no sábado, né? No sábado letivo, inclusive, que a gente teve reunião virtual. A gente retornou logo no início da tarde e a casa tinha bastante mofo, várias coisas
tipo, pano de prato, jogo americano, toalhas, tudo com mofo. Então, a gente teve algumas dessas perdas foram por causa do mofo. Móveis também com mofo. E o que a gente encontrou, na verdade, eu acho que mais assustador foi na rua, assim, quando a gente rondava a vizinhança, a gente via que muitas pessoas foram atingidas de forma muito mais severa, porque a gente mora no andar mais alto, no terceiro andar. Então as pessoas que moram no térreo ali, tanto no centro, na Washington Luiz, ou nas ruas vizinhas ali, tiveram muitas perdas. Então comércio, lojas, pessoas, moradias. Então as ruas ficaram completamente sujas, intransitáveis por um momento, com muitas sujeiras e muitos lixos. A prefeitura orientou que as pessoas colocassem os lixos, né, que foi perdido nas ruas, nas calçadas. Então parecia um cenário de guerra, assim, que a gente tinha que ficar desviando das coisas. E impressionantemente eles limparam rápido até, diferente do que aconteceu em outros bairros, como no Sarandi, no Maitá, que a gente sabe que até hoje não conseguiram limpar. Até hoje está complicado. Mas lá no centro eles limparam rápido. Bom, esperamos que isso não se repita, né? E vamos estar nos despedindo aqui. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, muito obrigado. Oi, eu sou a professora Amanda. Eu moro, né, ali no bairro Cidade Baixa, um dos lugares que foi afetados também pela enchente. E eu também precisei ficar, né, uma semana fora de casa, além de outros problemas que a gente teve por conta da inundação. Então, a saída de casa foi um pouco mais caótica, digamos assim, porque não havia previsão de alagar ali a Cidade Baixa, né, principalmente a rua onde eu moro. E, na verdade, só alagou por causa de uma decisão da prefeitura, né, que foi de fechar as casas de bomba, que é próximo ali. Então, o nosso bairro ele foi alagado pelos bueiros, não era a água do Guaíba, não foi, né, esse tipo de inundação, foi uma inundação causada ali pelos bueiros, sobretudo, né? E chegou até 1,5 metro, algumas partes ali cheio de água. Então, encheu bastante. A saída de casa, como eu tinha dito antes, foi um pouco caótica, porque não tinha essa previsão e não tinha alerta da prefeitura que ia alagar, diferente de em outros lugares, né, que havia alerta. Só que a gente começou a ver um movimento ali perto da nossa rua, onde já estava enchendo de água. Então, por ficar acompanhando pessoalmente ali as ruas próximas à minha, tipo, praticamente todo dia a gente olhava, e nesse dia, que foi numa segunda-feira, a gente já tinha olhado de manhã como estava a situação em volta, e vi que a água estava chegando próximo à minha rua. Em questões de horas, assim, chegou na minha rua. Então, quando começou ali a movimentação das pessoas a sair, a gente saiu também. Aí não tinha sinal de internet mais, não tinha luz, porque daí eles cortaram a luz, cortaram o sinal de internet, não conseguia pegar Uber, não conseguia pegar táxi para sair. As pessoas estavam saindo assim de casa às pressas, que nem eu, e tipo com um cachorro na mão, com comida que tinha na geladeira. E foi mais ou menos a situação que eu enfrentei também, assim, de sair rápido, pegando algumas coisas da geladeira para não estragar. Eu tinha a casa da minha mãe, né, que era um espaço seguro para ir, porque lá, mesmo sendo em Porto Alegre, não alagou. Então eu pude ir para lá e fiquei uma semana fora de casa, né? Mesmo quando eu retornei para casa, que já tinha baixado um pouco a água, pelo menos na minha rua, em volta ainda tinha um pouco de água, mas tinha baixado a água na minha rua, a situação do meu bairro era bem ruim de permanecer, porque a água não voltou normal. Ficou praticamente 1 mês sem ter água normalizada em casa. Então, a gente voltou, mas ainda tinha que ficar economizando água para ter, em algum momento, água para tomar banho, né, para necessidades básicas. A luz ficava indo e voltando, era o que tinha mais estável, mas em alguns momentos ela apagava. O bairro também parecia já não ser o mesmo, porque a quantidade de lixo, de entulho que tinha nas ruas era um absurdo, assim. A gente caminhava e via móveis, camas, por tudo quanto é lado. Eu moro no bairro que tem muito comércio, então os comércios estavam fechados porque eles foram afetados, né, e precisavam se reorganizar para abrir.
Então parecia um bairro fantasma, assim, né? A Cidade Baixa, que costuma ser um bairro super movimentado de Porto Alegre, parecia um bairro fantasma. Levou mais de um mês, assim, para se restabelecer e as coisas voltarem a uma certa normalidade. Ainda tem alguns espaços que estão fechados ainda hoje, né? Mas agora está praticamente normalizada a situação, mas foi isso, assim, acho que o que mais a gente sentiu mais é porque não era um lugar que deveria ter sido afetado, né? Porque não tinha essa previsão. Foi por causa de uma decisão da prefeitura ali de fechar a casa de bomba que estragou, que acabou sendo afetada, assim, e a prefeitura nem para notificar as pessoas para saírem de casa. Então acho que esse foi o maior problema, assim. E é isso. Agradecemos professor Ramon e professora Amanda pelos seus relatos. Agora iremos escutar o nosso professor Tiago e nossa coordenadora Shelly. Bom, gente, o que me motivou aí a ajudar na questão do salvamento ali na época das enchentes que tiveram em Porto Alegre foi com base num pedido de ajuda, né, de alguns amigos que trabalhavam na Polícia Civil, né, que sabiam que eu tinha trabalhado com a canoagem, né, com os caiaques alguns anos atrás, sabiam que eu tinha barco, né, e que naquele momento estavam precisando de toda e qualquer ajuda, né. Então, o que eu fiz foi com os caiaques que eu tinha, que ficavam aqui na Zona Sul de Porto Alegre, eu fui lá, peguei os caiaques, foi passado para mim quais os locais que estavam com uma necessidade maior, e eu com o equipamento que eu tinha, colete salva-vida, né, caiaque de 2 lugares, eu me dirigi para esses locais que estavam precisando mais, que eram tudo ali na região da Rua São Pedro, bairro Floresta ali, perto da Farrapos. O que eu fiz foi né, auxiliar os resgates de pessoas, de animais, né, daquela região. E como foi, assim, teve um nível de dificuldade, primeiro porque havia um risco de choque elétrico, né, tinha muito poste de luz que estava alagado lá e problemas de curto-circuito, assim, coisas de problema de eletricidade mesmo. Além do desconhecimento da região, tinha regiões ali, ruas que eu nunca tinha passado nem de carro, né? E a outra coisa que dificultou foi o estado emocional das pessoas, né? Tinha gente que estava muito assustada, tinha gente que estava mais relaxada, tinha gente que estava numa situação muito difícil ali, né? Praticamente ilhados em casa, e por a questão de não querer abandonar a residência, eles estavam se colocando, né, numa situação de risco, e ali na questão, né, da emoção, eles não conseguiam avaliar que deveriam mesmo sair das casas, né, procurar ajuda até de outros familiares, outros bairros, outras residências que estavam numa situação mais segura, né. Acho que foi mais ou menos isso. Eu trabalhei ao redor de uma semana, né, na ajuda com os caiaques ali nessa região, ali perto do viaduto da Cairu, que foi uma região que eu entrei também. E aí tinha a questão também do risco. Quando começou a chover e cair raios, né, a gente optou por suspender o salvamento, assim, né, e as ajudas ali, até porque tinha o risco da gente também, né, sua própria vida ali naquela situação, né, e a questão do gerenciamento do que a gente estava fazendo era totalmente nosso, né, não tinha nenhuma força policial, salva-vida, bombeiro, não tinha ninguém auxiliando, né, a gente que analisava a situação e atuava ali mesmo, é isso. Oi, pessoal. O que me motivou, né, na questão das enchentes de Alegre foi que a gente começou a olhar, né, os noticiários e ver a proporção que tava, né. Aí, juntamente com uma colega minha, no domingo, a minha colega me perguntou, falou assim, topa nós ir ajudar
em algum lugar? Eu falei, sim, top. Vamos fazer sanduíches e café? Vamos. Fizemos em torno de 70 sanduíches e deu mais em torno assim de 8 térmicas de café. Tentamos direcionar o lugar que a gente ia e um dos polos ali, né, dos abrigos que estavam direcionados era a orla do Guaíba. Chegamos lá, existia um moço da Defesa Civil ali, né? Ele falou, se vocês querem ajudar, vocês têm que atravessar. Existe uma corda e esse moço assim da Defesa Civil ajudou a gente a atravessar. Chegamos lá, era uma cena de guerra. Era pessoas gritando. Comida, voluntários, roupas, água. Chegamos lá, uma moça da Defesa Civil e do Exército me perguntou, pra mim e pra minha colega, perguntando o que a gente tinha na sacola, né? E aí eu abri a sacola e ela assim, é sanduíche? Sim, está embalado. E aí, em 5 minutos que a gente estava lá, no ponto lá da orla, a gente viu nossos sanduíches indo em direção a ilhas, dentro da embarcação ali da Marinha do Brasil. Logo em seguida, a questão do café, tinha um polo ali de atendimento ali também. Eles pegaram os nossos cafés, porque como as pessoas chegavam molhadas, né, porque passaram como já era domingo e a enchente começou ali por quinta e sexta, já eram 4 dias das pessoas embaixo da água. As pessoas estavam chegando molhadas, estavam com frio. Então aquele café quente ou aquele chá já dava uma acalmada no coração das pessoas que estavam sendo resgatadas. A gente ficou um tempo ali, colocamos a nossa disposição ali para ver se a gente conseguia ajudar, né? Chegou bastante empresas grandes, dando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 marmitas. Então a gente ajudava a descarregar. A gente foi, né, retornou para casa, porque como a cidade estava sem luz, a gente retornou para casa. Na segunda-feira a gente recebeu uma mensagem, né, ali nos grupos ali da escola, dizendo que algumas escolas da Zona Norte, principalmente, que é uma das áreas que estava sendo mais atingidas, as escolas no município iam ser abrigos. Estavam precisando de voluntários. Me inscrevi, sinalizei o horário que eu queria e fui. Logo em seguida já me ligaram, me mandaram um e-mail de confirmação. No outro dia fui nas escolas, que tinha de 3 a 4 escolas que tu poderia. Chegando lá, a gente se depara, o primeiro lugar que eu me deparei foi um ginásio com mais de 120 famílias. Famílias de 5 a 6 pessoas dormindo no colchão de casal. Muitas histórias. Mas o que mais me tocou foi a área, assim, porque a gente tinha setores lá, né? Setor de alimentação, setor de higiene, tinha questão de recreação para as crianças. Chegando lá, tinha uma área que eram crianças que estavam sem os responsáveis, né? Que naquele desespero, os pais, qualquer tipo de socorro que aparecia perto da casa deles, eles falavam, leva o meu filho. Então, as pessoas, naquela questão de socorrer, pegavam os filhos e levavam. Só que muitas crianças não sabiam o nome, não sabiam idade, não sabiam nada. Então, a gente tinha que fazer um mapeamento juntamente. Nesses abrigos existia também uma equipe da defesa da Polícia Civil que fazia o levantamento de dados para tentar conseguir achar essas famílias. Eu fiquei 10 dias de voluntária nesses abrigos. A gente viu de tudo, né? A gente viu famílias desesperadas, a gente viu famílias querendo desistir, a gente viu famílias com uma força que a gente não tem noção de onde essas pessoas tiraram aquela força. A gente deu colo, a gente limpou choro, a gente falou coisas que a gente poderia falar para tentar amenizar aquela situação deles naquele momento. Eu me sinto muito feliz porque eu consegui fazer, né, participar 10 dias. Chegou no 10º dia, eu tive que parar porque o meu emocional já estava abalado. Eu tinha que cuidar de mim porque o meu corpo já não estava aguentando mais e nem o meu psicológico, estava muito abalado. Mas eu fico feliz de ter feito parte, né, um pouco dessa história deles e ter sido voluntária num momento bem difícil da vida deles. De alguma forma eu plantei alguma coisa do bem para eles. E é isso aí. Agradecemos os relatos do Thiago e da Shelly. Bom, a enchente deixou algumas lições. A cidade de Porto Alegre estava despreparada para essa quantidade de chuva e também a força da solidariedade das pessoas. E fica a pergunta, será que nós também somos responsáveis pelo acontecido? E o que faremos para que isso não volte a acontecer? Agradecemos todos que participaram desse episódio e também quem ouviu até aqui. Esse foi o primeiro episódio do América Pod. Você pode nos encontrar no Spotify ou no seu tocador preferido.
Não deixe de nos avaliar e comentar muito no Spotify. Compartilhe com seus amigos e com sua família. Não guarde as coisas boas só pra você. E o melhor, você pode nos ouvir de graça e tem episódio novo todo mês. Esse episódio foi gravado dentro da Escola América, no bairro São José, em Porto Alegre. Até o próximo episódio.